Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver o conjunto dos números racionais. Antes da gente ver o conjunto dos números racionais, vamos só lembrar o que são números naturais e números inteiros, que são dois conjuntos que nós já estudamos, mas que não custa nada a gente relembrar. O conjunto dos números naturais é um conjunto que é representado por N maiúsculo, como vocês estão vendo aqui, e é um conjunto formado pelo zero e por todos os infinitos números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu passaria a vida inteira contando, morreria contando, porque é infinito. Então, o conjunto dos números naturais é composto pelo zero e pelos números positivos. Já o conjunto dos números inteiros é composto pelo zero, por todos os infinitos números positivos, que no caso tudo isso aqui é o conjunto dos números naturais, né? E além dos números naturais que estão dentro desses números inteiros, nós também temos os números negativos. Então, só recapitulando, conjunto dos números inteiros é um conjunto formado pelo zero, pelos números positivos e pelos números negativos. Beleza. E depois desses dois conjuntos, tem mais algum? Tem mais alguns. Só que hoje nós vamos ver o conjunto dos números racionais. O que é um número racional? É todo aquele número que pode ser escrito através de uma fração, ou seja, os números naturais, eles são também racionais, os números inteiros também são racionais, ou seja, um está contido dentro do outro. E além dos números, como eu falei aqui, deixa eu escrever para você entender melhor. Os números naturais são o zero e os números positivos, né? Os números inteiros, além do zero e dos números positivos, nós também temos os números negativos, que estão aqui. E depois, a gente tem um conjunto dos números racionais, que é composto pelo zero, números positivos, números negativos e também as frações, números com vírgula, que são os números decimais, e também as dízimas periódicas. Um exemplo de dízima periódica, 8,333 e assim vai. Então, só recapitulando para vocês. Números naturais é o conjunto formado pelo zero e por todos os números positivos. Conjunto dos números inteiros é formado pelo zero, números positivos e números negativos. Por isso que esse círculozinho, que não é um círculo, né, mas é oval. Por isso que essa parte verde está dentro dessa parte laranja, porque significa dizer que todo número natural também é inteiro, tá? Se eu te perguntar assim, 1 é um número natural? É, tia Jéssica, é natural. Ele também é inteiro? É, ele também é inteiro. Ele é racional? É, ele também é racional. Então, o 1, ele está dentro dessa figura verde, está dentro dessa figura laranja e também está dentro dessa figura rosa. Então, o número 1, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, tá bom? Beleza. Números naturais, 0 e os positivos. Números inteiros, 0, positivos e negativos. E, finalmente, os números racionais, 0, positivos, negativos, frações, dízimas periódicas, número com vírgula e assim vai, ok? Vamos lá, entender melhor. Eu vou repetir quantas vezes for preciso, tá? Números naturais são os números naturais, aqueles números que a gente aprende quando a gente está iniciando o estudo da gente lá nas séries iniciais, que a gente está aprendendo a contar, são os números naturais. Números inteiros são aqueles números que
são representados aqui por números negativos, ou então os inteiros, eles são também os números negativos. E os racionais são aqueles números que a gente aprende só lá no quinto ano, sexto ano, né? Que a gente aprende lá que existem números com vírgula, que são os números quebrados, que remetem, por exemplo, dinheiro, né? As frações, ó, ok? E também as dízimas periódicas. Belezinha? Exemplos, ó. Escreva no caderno a representação decimal de cada um dos números racionais a seguir. Tia, o que jangas é representação decimal? Um número racional, ele tem uma representação decimal, que é aquela representação que a gente tem de um número que tem uma vírgula. Então, por exemplo, ó, como é que eu posso escrever 1/8 em decimal? Basta você dividir 1 por 8. Eita, é muito difícil dividir 1 por 8. Não. Ó, 1 não dá para dividir por 8. Então, eu acrescento um 0 aqui e um 0 aqui com uma vírgula. Quanto é que eu multiplico por 8 para dar 10? Ah, tem uma aproximação. Se eu multiplicar 1 por 8, dá 8. Aí eu venho para cá e trago esse 8 subtraindo, tá? 10 menos 8, 2. Eita, 2 não dá para dividir por 8. É uma divisão, você já sabe, né? Efetuar uma divisão. Então, 2 dividido por 8 não dá, eu acrescento outro zero aqui. Bom, qual o número que eu posso multiplicar por 8 para dar igual ou aproximado a 20? De repente, se eu colocar aqui um 2, ó, 2 vezes 8 dá 16. Aí eu trago 16 para cá, subtraindo. 20 menos 16, 4, né? 4 não dá para dividir por 8, mas eu posso acrescentar um zero aqui. 40 dividido por 8, finalmente, 5. Então, a representação decimal de 1/8 é igual a 0,125. Tá bom? Então, se eu quiser representar um número através aí da representação decimal, é só você dividir o numerador da fração pelo seu denominador. Ok, galera? Pois é isso. Na aula de hoje eu sei que eu falei muito rápido, mas é porque é muita coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Um cheiro e um queijo.